Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do GE. Para quem não sabe, a análise do GE é pegando o texto do GE, da análise do próprio GE, destrinchando com vocês ponto a ponto e falando sobre o jogo do dia, que nesse caso Atlético Mineiro e Fluminense, nesse caso Fluminense e Atlético Mineiro. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã, bom? E também YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, então fique atento. Bom, primeiramente, né, vamos falar sobre o que isso foi dito, né? Análise. Fluminense faz jogo de muitos acertos, mas erro decisivo determina empate frustrante. Que erro? Na minha concepção, Vamos ver. Eu quero entender justamente essa questão do erro, tá? Se eu concordo ou não. Porque, tipo, o Fluminense faz jogo de muitos acertos? Fez. Mas erro, eu queria saber o que esse erro aqui faz. Tá? Pra quem não sabe, a análise do GE, ela também fala sobre o título e o subtítulo e a primeira parte, tá? Que é muito importante. Subtítulo agora. Tricolor tem faca e o queijo na mão para ter uma vitória justa contra o Atlético Mineiro, mas a desatação, um desmanche tático, custam caro contra os melhores times do Brasil. Bom, sim, eu até farei isso na live de anteontem, né? Para quem quiser ver a live de anteontem, eu falei tudo sobre o jogo do Fluminense e Atlético Mineiro. E eu falei, né, sobre a expectativa, que era justamente a gente ser derrotado, a realidade 1, que foi a realidade do Fluminense fazendo 2 gols contra o Atlético Mineiro, e a realidade 2, que foi o Fluminense empatando com o Atlético Mineiro. Será que esse erro significa o desmanche tático? Na minha concepção ainda não, mas vamos ver. Antes da bola rolar, o Atlético Mineiro era o favorito. Era justamente a expectativa, né, que eu falei pra vocês. Pelo resultado do momento vivido e desempenho. Então, em tese, o Fluminense conseguiu o empate, não seria todo ruim, como eu falei pra vocês. Mas o placar de 2-2 em Cariacica, no Espírito Santo, tem gosto frustrante. E tem. Muito frustrante. Isso aqui eu tenho que concordar. Muito porque a equipe do técnico Fernando Diniz teve tudo mesmo para conseguir uma vitória mais do que merecida. Mas uma partida de muitos acertos acabou ruindo devido a um erro decisivo. Então ele até agora não falou qual que é o erro, mas até agora perfeito o texto. Ele aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo. A saída de Lima para a entrada de Davi Terãs é um erro tático que desorganiza o Fluminense e permite a reação do Atlético Mineiro. Bom, duas coisas. Realmente falando, a situação do Fluminense era uma situação de defesa. Então tirar um jogador mais defensivo para colocar um jogador mais ofensivo não ajuda em nada. Mas eu não acho que isso daí foi o principal erro, tá? Até porque se você for ver o lance do segundo gol, que foi empate, foi justamente num pleno domínio de bola e até mesmo de efetividade dos jogadores do Fluminense, do jogador do Atlético Mineiro, que estavam rodando a bola. Eu falei assim, gente, se vocês continuarem mantendo e aceitando essa rondar a bola, uma hora vai chegar no centroavante, no Vargas, e vai meter gol. Então, o erro não foi essa mudança. O erro foi o que aconteceu no jogo, como todo. Você falar que um jogador específico, porque entrou e desmontou um time inteiro, eu discordo. Eu discordo completamente. O Davi Terãs, ele não tem culpa. Quem tem culpa é o Diniz. Mas eu vou falar o erro depois. No final desse vídeo eu vou falar sobre o erro. O objetivo não é crucificar jogadores ou treinador, mas é a partir desse momento que se inicia uma sucessão de problemas até um 2-0 tranquilo virar um 2-2 inaceitável. E isso eu pontuo muito bem. Inaceitável. O pior, o placar fecha os olhos da arquibancada para um jogo que também teve muitos acertos. E o problema é isso. É que ao a gente empatar, a gente não consegue identificar os acertos.
Isso é muito ruim. Isso deixa mais o Fernando Diniz pressionado, deixa mais jogadores pressionados. Então, muito das falhas aconteceu, mas até agora eu não vi o principal erro acontecendo. Apesar do torcedor torcer o nariz, Marquinhos foi importante como lateral direito. Isso daí eu não tenho como negar. Vale repetir que já falamos em outras análises. Lateral é só no nome. Quanto mais cedo aqui bacana entender, mais fácil será a citação. Aliás, uma das coisas, né, importantes, né, que diversas vezes foi comentado, né, com vocês. Eu quero pontuar isso com vocês. Diniz não tem posição. Diversos jogadores eles não jogam naquela posição ali. Quantas vezes, por exemplo, eu até falei pro meu pai, falei assim, olha só o Cano onde que tá. O Cano tá jogando como se fosse um terceiro volante. Então, não tem nome, sabe? É aquela questão de assim, porque fulano é tal posição. No Diniz não existe isso, tá bom? Porque ele atua quase como ponta, dando superioridade numérica ao setor e sendo escape aos contra-ataques. Numa dessas, nasceu o primeiro gol do Fluminense. Sim. Marquinhos aproveitou o corredor deixado pelo Douglas Costa, avançou nas costas de Guilherme Arana e arrancou até a linha de fundo. A sua profundidade terminou no cruzamento para o Gimancano, marcar o gol apenas 3 minutos. Diniz provou que suas escolhas não são invenções, são possibilidades viáveis e que merecem um voto de confiança. Sim, mas mesmo assim, né, é complicado. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na inscrição de vídeo todos os dias às 6, 7 horas da noite. Vídeos todos os dias às 10, 12 e 20 horas da noite. Redes sociais na inscrição de vídeo. Pix na tela se quiser me ajudar com qualquer valor. E vamos continuar falando mais sobre esse tema. Bom, o Fluminense fez outras armadilhas que normalmente usam contra ele. O Atlético Mineiro colocou o Votano de Bagtáliga de zagueiro. As bolas longas do tricolor eram todas contra ele devido à sua baixa estatura. Muito parecido com o que acontecia quando o Martinelli era escalado na linha defensiva. Já Douglas Costa trouxe velocidade nos contra-ataques. Douglas Costa trouxe velocidade no contra-ataque. Meu Deus. Aonde que o Marcelo viu isso? Meu Deus. O Douglas Costa, ele trouxe justamente a finese dos movimentos, mas não velocidade de contra-ataque. Em diversos momentos ele tinha que parar porque ele não conseguia arrancar. Por conta justamente dele já estar velho. Um deles terminaria com o atacante de cara para o gol se Rafael Claus não marcasse uma falta duvidosa de Ganso ainda no primeiro tempo. Que também foi o tema, né? O Rafael Claus foi um tema, né? À parte. Que até mesmo o próprio torcedor do Botafogo falando mal dele. Curiosamente, o Fluminense caiu de produção quando entrou na pilha da arbitragem. Olha só que eu falei. Eu falei isso daí na live de anteontem. Só você ler. E numa vídeo de mão dupla. Ao bater boca com Klaus e desfocar na hora de jogar bola, se atrapalhou. Os cartões amarelos distribuídos aos montes também minaram a marcação alta imposta pelo técnico Fernando Diniz, que começou a dar espaço. Que foi justamente um dos grandes problemas ali. E que foi gerado através dos cartões amarelos por conta do Klaus. Sabe, uma coisa que eu escutei na transmissão e que eu não gostei, e que novamente eu traria também direito de repúdio se eu fosse presidente do Fluminense, vocês estão falando besteira. Esse descontrole que todo o time do Fluminense teve foi justamente por conta do Rafael Claus não ter marcado várias situações. Em que ele estava marcando para o lado do Atlético Mineiro, mas não estava marcando para o nosso lado. Em diversos momentos. Sabe, uma pessoa não fica louca porque ela fica louca. Porque ela quer ficar louca. Ela fica louca por conta de algum detalhe, de alguma ação devido a isso. E a ação foi justamente contra o Rafael Claus. Quando o Atlético Mineiro melhorou no início do segundo tempo, Fernando Diniz acertou taticamente mais uma vez. As entradas de Renato Augusto e Alexander foram fundamentais para recuperar o fôlego da equipe, o poder de marcação e conseguir voltar a atacar. Ao aproveitar uma falha de saída de bola do Everson, o volante tocou para o meia marcar o segundo gol. Beleza, até agora, beleza. Erros começam e comprometem o resultado. Então veja a sucessão de erros. Primeiramente, o Fluminense teve 2 chances enormes para matar a partida. Na primeira, após tabela de Renato Augusto com Ares, Cano recebeu da área para marcar um gol fácil. Se enrolou. Sabe, é isso que eu estou te falando.
Na minha concepção, dois erros que estão acontecendo é manter o Arias, que não tá jogando nada, e o Cano. Eu sei que o grande problema vai ser justamente o problema que o Barcelona teve. Por quê? Porque o Barcelona, ele tá tendo esse problema tanto no Campeonato Espanhol quanto também na UEFA Champions League, de porque o jogador jogou bem nos anos anteriores, ele tem que continuar jogando nesse ano. E na minha concepção, não. O Cano tá muito abaixo da média dele. O Cano sempre metia gol. Hoje o Cano tá bem abaixo da média, ele não é substituído, ele não é trocado. Ou seja, o que importa então? Você pode falar assim, mas o Cano tá treinando bem, mas e daí, cara? O que eu tô te falando aqui, o Cano de 2023 não é o Cano de 2024. O Cano de 2024 é infinitamente pior do que o Cano de 2023. Então, na minha concepção, dá espaço para os outros atletas. E é isso que eu vi do Cano. O Cano tá muito mal tecnicamente. E é isso que eu vou falar do erro, né? O grande erro não foi a entrada de Davi Terãs. Tá? Eu ainda vou explicar isso no final. Poderia ter rolado para Marquinhos, livre, mas arriscou um chute e isolou. Minutos depois, no marcado de Alexander, o volante poderia rolar a bola para Cano, também livre, e empurrar para a rede. Mas ele não tocou e também perdeu grande chance. Uma outra situação que a gente está vendo é que os jogadores do Fluminense estão tentando resolver sozinhos. E aí, tipo, não se pode dar esse luxo contra o adversário desse nível. E na fase que está o Atlético Mineiro, nem apitar, nem achar que o jogo acabou antes do apito final. Então veio a substituição de Terãs no lugar de Lima. De novo, a intenção não é demonizar o jogador, mas evitar os problemas criados. O Fluminense deixou de ser uma equipe muito melhor posta taticamente para outra frouxa na marcação e principalmente desatenta. O gol de Vargas, com apenas um segundo de campo, é a maior prova disso. Mas calma aí, o gol de Vargas não foi antes. Deixa eu ver aqui uma coisa. Que a gente precisa compreender, né? O Eduardo Vargas, ele entrou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só pra gente comentar aqui sobre isso. Ele fala. Olha só como que o título tá. O Fluminense deixou e aí com Vargas apenas 11 segundos. Ele fala sobre a substituição de Terãs em primeiro e depois o Vargas depois. Vamos ver justamente se aconteceu isso. Se o Vargas entrou antes ou depois. Vamos ver aqui. Bom, só pra gente comentar aqui. O Eduardo Vargas entrou depois do Davi Terãs. E o pior de tudo é que a situação justamente não foi justamente por conta do Terãs ter entrado, é que o Vargas meteu o gol com apenas 11 segundos em campo. Sabe, ele tá tentando trazer uma conexão que não tá ali. Depois, eu quero falar sobre isso ainda. Eu vou passando o texto porque senão a gente vai ficar 30 horas aqui. Com a saída de Lima, Arias retornou para o lado esquerdo e Diniz posicionou Terãs para marcar Guilherme Arana. Diferentemente do colombiano e do Douglas Costa, o Uruguai não teve o mesmo sucesso. Resultado, o setor ficou mais exposto e o time com marcação mais frágil foi castigado imediatamente. Tanto que o segundo gol do Atlético Mineiro nasce de um cruzamento de Arana em jogada que Terãs chegou a atrasar na marcação. Claro, Felipe Andrade também falhou no lance, mas agora é fácil ser engenheiro de obra pronta. Até ontem, muitos torcedores do Fluminense praticamente exigiam sua titularidade. Um exagero, tendo em vista que suas melhores atuações foram como volante. Aliás, ninguém tá... Calma aí, você está falando que um exagero por pedir titularidade ou um exagero por pedir ele como zagueiro? Agora parece que o zagueiro de 21 anos não presta mais por conta do erro. Também um exagero. Sabe? Não entendi essa frase aqui não, tá? Faltou entender. É um exagero pedir a titularidade que ele deveria acontecer, mas como volante, ou é um exagero falar que ele tá ruim porque ele é um zagueiro? É muito estranho isso. Faltou informação sobre isso. E aí, no fim, o resultado é frustrante porque o Fluminense estava inteiro no jogo. Poderia ter feito o terceiro e matado a partida, mas relaxou e tomou. Aí, ó. Esse aqui foi um erro, tá? E tomou um empate no jogo que era
para lavar a alma e servir como marco de recomeço da temporada. Agora amarga o fato de ter saído na frente em 4 dos 5 jogos na temporada e não ter vencido 3 deles. Só para falar aqui, né, eu falei com vocês que eu ia falar sobre o erro, e o principal erro foi não ter tirado o Cano e ter colocado o Cauã Elias. Eu falei lá atrás para vocês que o Fluminense, ele mudou ali contra o Sampaio Correia quando colocou o Cauã Elias. Eu sei que o Cauã Elias, tecnicamente, ele não teria grande mudança no jogo, mas ele faria uma grande mudança, que é a saída do jogador que não consegue correr para um jogador que consegue correr. E a gente viu, por exemplo, num lance desse, em que o Alexander tenta passar para o Cano não consegue porque ele não consegue correr, e acaba justamente acontecendo isso. Ainda mais que o time do Atlético Mineiro estava numa condição de ataque, e a gente precisava de uma condição de contra-ataque, o que não veio com a entrada do Cauanês. Então, é isso. Eu discordo que o Davi Terence foi um problema. O problema foi manter Cano e Marcelo nesse time, já cansados. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na inscrição de vídeo, vídeo dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Saudações tricolores, até a próxima!